Por que os dividendos não são tributados? Porque existe uma lei que isenta do pagamento do imposto de renda os dividendos. Vejam, em 1995 foi publicada a Lei nº 9249, que está vigente até hoje. Em seu artigo 10º, há a previsão de que os lucros ou os dividendos pagos ou creditados por pessoas jurídicas não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte e também não integrarão a base de cálculo do imposto de renda. A justificativa adotada pelo Congresso para essa isenção foi a de que, integrando a pessoa jurídica e a pessoa física, os rendimentos apenas da PJ seriam tributados e a pessoa física seria isenta, além de simplificar a fiscalização e inibir a evasão. Se a própria lei que dispõe sobre a isenção a justifica, por que agora ela pode ser revogada? E por que ela não poderia ser revogada? Vem comigo aprofundar. Pessoal, meu nome é Lonisa, sou advogada tributarista, professora com mestrado na UFMG e doutorado em andamento na Universidade de São Paulo. E vejam, a razão jurídica para a não tributação dos dividendos, eu já falei, existe uma lei que isenta. E da mesma forma que existe uma lei que isenta, pode ser publicada uma outra lei que tributa. Vejam, a renda ela decorre tanto do trabalho quanto do capital. E os dividendos se enquadram na renda decorrente do capital. Então é possível tributar os dividendos. Contudo, as próprias razões pela sua não tributação foram expostas na justificativa do projeto de lei. Tentando simplificar o controle, tributa-se apenas a pessoa jurídica sobre uma base ampla. Vejam, antigamente os dividendos eles eram tributados no Brasil. Essa política gerou um incentivo para que as pessoas jurídicas absorvessem os custos pessoais dos seus proprietários de forma a reduzir os impostos da empresa. Na prática, a fiscalização dessas empresas ficava muito cara. Então resolveu-se que era melhor que a empresa não pagasse por esses custos dos proprietários, porque ficava muito difícil fiscalizar e verificar a veracidade desses custos. Então resolveram que a empresa ela não ia arcar mais com esses custos pessoais dos proprietários e, por outro lado, não ia tributar os dividendos. Ficava muito mais fácil fiscalizar a empresa, que a partir daquele momento tinha uma base muito maior. Além disso, evitaria a evasão de pessoas para outros países com o deslocamento desse capital que antes estava no Brasil. Vejam que esses argumentos são argumentos econômicos que subsidiaram a elaboração da lei. Qual a razão jurídica? Existe uma lei que isenta, porque naquela época queríamos evitar a evasão e simplificar o controle da fiscalização. Interrompendo aqui o vídeo para pedir que curtam se estão gostando do conteúdo. Lembrando que no canal falamos sobre direito tributário, planejamento tributário, atualidades da área tributária. Então, se esse é um tema que te interessa e que te gera valor, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificação. Mas voltando ao assunto, argumentos econômicos favoráveis e contra, temos aos montes. Argumentos favoráveis que podem ser exemplificados. Uma boa medida de justiça fiscal, teremos redistribuição de renda, etc. Argumentos contrários. Vai causar evasão e redução de investimento, não vai solucionar o problema tributário da regressividade, etc. Mas em que pese esses argumentos, o que pesa mesmo na hora da aprovação de lei é a demonstração, por meio de estudos sobre o tema, dos impactos positivos ou negativos que tal medida vai acarretar. Um argumento favorável é o de que, tributando os dividendos, as empresas elas seriam incentivadas a aumentar os empregos e a investir em si mesmo. Só que vejam, um estudo econômico recente realizado nos Estados Unidos demonstrou que a tributação dos dividendos teria um efeito quase nulo sobre o aumento do salário dos trabalhadores e os investimentos feitos pela empresa em si mesma. Por outro lado, em outro estudo, o que se verificou é que a redução da tributação sobre dividendos aumenta não os investimentos, mas a distribuição dos lucros. Ou seja, no fim das contas, de acordo com esses estudos, a tributação dos dividendos não impacta as empresas e sim os acionistas e sócios, que podem ter mais ou menos dividendos a serem distribuídos. Por outro lado, se a contrapartida da tributação dos dividendos for a diminuição da tributação da empresa, talvez seja algo a ser estudado. Isso porque em um estudo recente, estimou-se que uma redução de 1 ponto percentual na taxação da empresa aumenta o seu investimento em 4,7% do capital instalado. Assim, se reduz a tributação da empresa, efetivamente há o aumento do investimento corporativo. Então, o que é que eu gostaria de concluir aqui? A tributação pura e simples dos dividendos pelo aumento da arrecadação é um argumento válido, mesmo que eu discorde dele. O argumento de que apenas tributando dividendos a empresa ela vai investir nela mesma
é um argumento que não se sustenta do ponto de vista econômico pelas razões que eu já demonstrei aqui. Mas, por outro lado, o argumento de reduzir um e aumentar o outro é algo que vale a pena ser aprofundado. Porque se de fato a diminuição da tributação da empresa ensejar um aumento de investimentos e salários, então deve ser sim considerado. Essas são as minhas considerações de hoje. Espero muito que tenham prestado atenção para concordar e discordar. Não se esqueçam de compartilhar e comentar e, como sempre, eu agradeço muito. Até mais!